fazia horas que devia a visita, né, ao convite do Fernir, que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, trazendo a nossa mensagem, procurando compartilhar com vocês daquilo que a gente tem aprendido lá no Grupo Espírita, o Zé de Menezes, mais intensamente no projeto Bom Pastor, que está comemorando então, né, como disse o Genir, 25 anos de atividade. Esse grupo foi desenvolvido na Casa Espírita, no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, para auxiliar irmãos que lá estavam ainda trabalhadores, né, e ainda faziam uso de substâncias, de álcool e outras substâncias, e muitas vezes também frequentadores e trabalhadores da casa. Então, o Grupo Espírita já desde aquele momento, em 1999, se preocupava e buscava conhecimento, buscava adquirir embasamento para trabalhar com dependência química. Foi um trabalho árduo naquela época, né, pois que nada existia na comunidade espírita nesses temas. Então, na primeira reunião do Projeto Bom Pastor, onde estavam lá um grupo de 6 pessoas, foi solicitado, né, que o presidente da Casa Espírita enviasse um documento à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERES, para buscar subsídios e material disponível para trabalharem neste tema. O que foi dito com muita dificuldade, porque, como eu disse, naquela época ainda não tinha muitos conteúdos. Tinha alguns livros, né, que eram já estudados pelos trabalhadores da Casa Espírita. Em seguida, foi projetado então os dias e horários das reuniões, que seriam aos sábados, às 14 horas, e como o Bezerra de Menezes tem um trabalho de evangelização aos sábados, um grupo de dependência química aos sábados por ser uma reunião anônima, né, sempre teve essa ideia, ficou complicado, né, de existir naquele momento. Mas existiu assim por muito tempo. Até que conseguimos um dia estabelecer o horário das terças-feiras, que na nossa casa só tem essa atividade. Reuniões privativas, né? A gente chega às 6h30, arruma as cadeiras, abre as salas, coloca os crachás para recepção, não anotamos nomes de ninguém, por ser uma reunião privativa e anônima, né? Mas sempre o primeiro nome só para a gente se identificar. E a partir das 7 horas, então, a gente fecha a porta e ficamos lá aproveitando desta 1h30 para compartilharmos aquilo que nós temos aprendido. Mas então, vocês devem estar se perguntando, né? O que é o Bom Pastor? O que é o projeto Bom Pastor? Lá em 1999, na primeira reunião, onde foi elaborado então o projeto, surgiu assim o texto da primeira ata, né? Que foi trazido, está lá nas anotações do livro de atas do nosso grupo. Então, é um conjunto de atividades desenvolvidas pelo Grupo Espírita Bezerra de Menezes para tratar em todas as nuances a problemática da dependência química. O projeto Bom Pastor visa, de modo especial, a prevenção, a profilaxia. Esse tema profilaxia veio do nosso irmão, provavelmente o Rubim, que é um termo usado na medicina, né? Profilaxia quer dizer uma precaução, né? um cuidado antes de acontecer algo ruim.
Então, essa prevenção, né, antecipada, também prestar socorro e apoio e desenvolvimento de métodos de tratamento espírita na recuperação de dependentes químicos e seus familiares chamados codependentes. Como eu falei, naquela época não havia, no movimento espírita, ainda grupos que trabalhassem com esse tema, né? Havia Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, tanto que os 12 passos fundamentais para serem elaborados como recuperação do dependente químico no projeto Bom Pastor, foi estudado os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos à luz da doutrina espírita. Então, até o Edson Cardoso, que é um dos fundadores do Apoio Fraterno, do Grupo Apoio Fraterno, que eu vou falar em seguida, ele esteve lá na casa e até comentou alguns passos desses importantes para a gente meditar. Primeira coisa sobre um dos passos, né, é aceitar ajuda. Quem está com problema de dependência química, vivenciando ou sendo companheiro de alguém que está sobre o uso da substância, é levantar a mão e pedir ajuda. Quando a gente percebe que é auxiliado, né? Eu sempre digo no grupo lá, quando a gente levanta a mão e pede ajuda, a ajuda já está chegando. Então, o auxílio vem, mas a gente precisa, em primeiro passo, erguer a mão e buscar essa ajuda. Sem fazer esse primeiro passo, a ajuda não vai chegar à nossa casa, dificilmente vai chegar ao nosso problema. E a gente sabe, mesmo sendo espíritas, sendo evangelizados, procurando levar a nossa vida de uma forma regrada e saudável, ninguém está isento de estar participando dessa doença. Todos nós, de alguma forma, podemos ter em casa, ter no nosso familiar, ter aqui conosco mesmo, ou algum parente próximo, essa doença. Então, um segundo passo também é aceitar, né, daquela que a gente tem dificuldade diante da substância que faz uso, dificuldade de controle sobre ela. E a partir desse momento, quando a gente entende que ela está nos prejudicando de alguma forma, que ela está trazendo malefícios à nossa saúde física, ao nosso convívio social, à nossa profissão, a gente vai buscar melhoras, vai buscar recursos. Então, esses dois primeiros passos são importantíssimos para a recuperação. A gente entender que a doença ela é grave, progressiva. Mas é importante saber também que, apesar de ser grave e progressiva, nós temos tratamento. Temos diversos grupos, inclusive medicina, psicoterapia, psicologia, que nos auxilia a manter na doença o equilíbrio. O projeto Bom Pastor, o grupo de apoio, é mais uma ferramenta nesse trabalho, nessa recuperação. Importante salientar isso, né? E dos métodos espíritas, como diz ali, o texto diz assim: partindo da concepção do indivíduo como um ser holístico em seu tríplice aspecto, ou seja, matéria, perispírito e espírito. Conceituado por Kardec nas obras espíritas, né, o ser humano como um ser reencarnante, existente de outras vidas, comprometido com outras existências, busca então este grupo, esse projeto, entender o ser humano desta forma. Não só a questão da medicina, não só a questão da materialidade, mas entender como espírito reencarnante que está aqui para progredir. E como todos nós, em processo de evolução, ninguém está aqui por ser anjinho, ninguém está aqui por ser perfeito, estamos todos num projeto de melhora.
E a dependência química é mais uma doença que nos atrapalha nesse progresso evolutivo. Mas nós, como eu disse, tem tratamento, temos recursos para isso. Diz o texto da primeira ata que deverá então o projeto Bom Pastor promover a transformação e o crescimento pessoal de tais indivíduos através das mudanças de padrão de comportamento ético-moral, adequando-os a viver uma vida conforme os princípios evangélicos espíritos, para que assim mudem seu estilo de vida, levando a vencerem as suas próprias limitações, fazendo sentir algo de melhor que as suas próprias individualidades, como objetivos de vida. Eu lembro bem do Rubens Rubner, né? A gente chamava ele de Rubens, falando de o homem é um ser gregário. Quando ele está em grupos, ele consegue atingir objetivos maiores. Esse é o significado do termo. E quando a gente reencarna como ser para crescer, para progredir, a gente recebe uma família. Recebe laços afetivos que estão ali conosco. Só que o indivíduo usuário de substância química, normalmente ele pensa somente na sua individualidade, no seu sentimento de prazer, na sua benesse com a substância que ele usa. Para ele é só a garrafa, o cigarro de maconha, o cheiro de cocaína, enfim. A sua vida está em busca da sua satisfação pessoal e esquece do derredor. Ele não vê que está compartilhando de um laço familiar, de um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas é afetado por essa doença. As pessoas ficam doentes. Mãe, pai, irmãos, família, acabam sentindo dificuldades na existência junto com essa pessoa. Ele chega a hora que ele quer, ele derruba a porta, ele bate o carro, ele perde o emprego, ele briga com a esposa, ele surra o filho. Enfim, sabemos muito bem do que acontece. Mas ele não pensa no que tem que ver. Então essa é uma proposta do grupo. Fazer com que esse ser descubra que ele vive com outras pessoas. E que ele precisa respeitar esses ambientes. Que ele precisa cuidar do outro, aprender a cuidar do outro, aprender a cuidar de si e aprender a cuidar do outro. Mas isso não é imposto a ninguém. Tanto que o grupo ele aceita todas as religiões, todas as crenças, até mesmo quem não tem crença nenhuma, mas não faz proselitismo. Hoje nós estamos aqui divulgando os 25 anos, mas não vamos à porta de ninguém bater, você tem que ir para o grupo, nem chamamos ninguém para lá, apenas divulgamos o convite. Quem, como eu disse, quem se sentir com dificuldade, que levantar na mão precisar de ajuda, a ajuda está lá. Isso é imprescindível, né? Porque ninguém muda sobre a influência do outro. E quando ele quiser mudar, quando ele quiser achar que as coisas estão difíceis para ele, as portas estão abertas. E a gente precisa entender isso também. Então o ser vive com as suas próprias imperfeições e com isso ele sofre também. Porque faz o outro sofrer. E com isso a dor consciencial, a dor sentimental, espiritual, vai fazendo parte da sua jornada. E isso só vai, por isso é chamado uma doença progressiva. Né? Porque além do comportamento desgastante físico, há os problemas psíquicos que a criatura vai se confrontando, né? Na medida que vai perdendo família, vai perdendo trabalho. Né? Então tudo isso são processos de degradação moral. O projeto Bom Pastor visa o entendimento disso e a modificação desse comportamento, sem imposição, sem achar culpados, enfim, à luz da evangelioterapia, como dizia os nossos fundadores, e com autoconhecimento. Também nesse projeto está lá elaborado que a casa mãe, o grupo espírita no caso, Bezerra de Menezes, facultaria a essas pessoas uma reunião mediúnica onde seriam auxiliados os irmãos espirituais dessas companhias. A gente sabe também, tem até um texto que depois eu pretendo ler para vocês, se der tempo, do Gelson, que é presidente da AMI Brasil,
que a dependência química ela deve ser tratada nos dois âmbitos, não só a parte física, mas a parte espiritual, porque espírito encarnado e desencarnado se satisfazem numa simbiose de desejos. Também lembro muito bem do Rubinho dizer que no plano espiritual não tem cachaça, não tem álcool, não tem cigarro. Então essa necessidade, esse desejo, e quando a gente muda daqui para lá, nós não mudamos, nós não tornamos anjos da noite para o dia, né? Nós continuamos querendo as mesmas coisas que nós estamos buscando aqui. Só que lá não tem. E aí o processo de simbiose de um espírito obsessor se vincular ao copo vivo, como a gente diz, para fazer uso dessa substância que ele pretende usar. E aí o processo obsessivo cada vez mais complexo, né? Então a casa favorece até hoje, né, reuniões mediúnicas específicas para este grupo de apoio, onde também lá são trazidos traficantes, usuários, enfim, todos do plano espiritual que fazem parte deste grupo, do plano espiritual. Faculta também a ideia do projeto, né, era que a casa oferecesse aos grupos de estudos a possibilidade do conhecimento doutrinário, que vai fazer com que a pessoa, através do conhecimento da doutrina dos espíritos, também melhore a sua consciência, se torne melhor e busque a reforma íntima, né? Então a gente tem lá grupos de estudos, todos que participam são convidados a assistirem às reuniões públicas, a assistirem às palestras, a fluidoterapia também, que é tão importante quanto, que é uma transfusão de energia, né? De uma energia salutar para aquela energia que está impregnada ainda de desejos de substâncias. Então, tudo isso foi visado nesse projeto. Partindo então da concepção holística do homem, pretende o o projeto Bom Pastor, abordar multidisciplinar e interdisciplinarmente a problemática do dependente químico, buscando a colaboração de trabalhadores espíritas, a atuação de profissionais especializados que possam somar esforços, tais como psicólogos, pedagogos, psiquiatras, terapeutas, anônimos e de outras siglas, e de associações e entidades que lidam com o problema. Isso lá em 1999 estava no projeto. A gente vai ver em seguida que em 2011 o Edson Cardoso, que é um psiquiatra de Santo Ângelo, através da Associação Médico Espírita de Santo Ângelo, que é uma reunião de médicos espíritas, encaminha esse projeto do apoio fraterno, elaborado aí, cientificamente, né, com embasamento médico que ele é, para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Mas não deu liga, como se diz, né, com a federação, mas a Associação Médica Espírita do Brasil, em 2011, abraçou esse projeto. Tanto que o apoio fraterno de Santo Ângelo se estendeu ao apoio fraterno do Hospital Espírita de Porto Alegre, apoio fraterno do Paraná, apoio fraterno de Maringá, apoio fraterno de São Luís lá em cima, apoio fraterno do Roraima, e hoje está estendido para fora do país. O Edson teve ali no Bom Pastor, naquela época, também buscando subsídios para este trabalho. Ele foi em grupo de alcoólicos anônimos, foi em Amor Exigente. E essa ideia preliminar do pessoal do Rubinho lá e do seu Antoninho Spanenberg, que eram os idealizadores desse projeto, visava esse fim, que médicos da área abraçassem esse tema tão necessitado de estudo, de aprendizado, e que desenvolvessem o trabalho. E daí a gente vê isso conforme foi ampliando, né? E a Associação Médica Espírita hoje do Brasil tem um núcleo, é um braço técnico, né, do movimento espírita, e ela tem um núcleo que estuda esse tema específico. Tanto que ele traz, né, capacitações para trabalhadores espíritas para atuar em grupos de apoio. Não só no Bom Pastor, aqui na cidade, por exemplo, mas hoje há inúmeros grupos que trabalham online, até fora do país.
pela necessidade de trabalhadores. Então, há uma capacitação a cada ano, há capacitações avançadas, há capacitações iniciais para quem quer se compreender como é que funciona o grupo, e em seguida capacitações avançadas que vão formando trabalhadores com conhecimento técnico para trabalhar nessa área. Então o projeto deles estava nesse sentido, e foi graças à espiritualidade amiga, hoje nós estamos aqui, divulgando, né, de certa forma, esse primeiro passo aí. Voltando, né, então, à nossa ata inicial lá do projeto de Bom Pastor, havia que na casa também, através do estudo, assim como os passos, a evangelização, a desobsessão, buscar, enfim, meios de acesso, esclarecimento, prevenção, a terapia problemática da dependência química, desde que evangelicamente válida. Sinal que a doutrina, que eles também se preocupavam com o teor da doutrina espírita, que fosse base para esse estudo. Tanto que é importante salientar hoje, né, o apoio fraterno, ele trabalha com os 12 passos, com a ideia, os 12 passos do amor exigente, com um vínculo especial da doutrina espírita, né? As questões de obsessão, de simbiose, né? Tudo isso é comentado nas reuniões, é importante salientar. Também a divulgação, né, desses trabalhos, que a gente participou de algumas jornadas, né, na casa, seminários, né, e para divulgar esse projeto. E hoje estamos aqui também divulgando, né, com muita satisfação. A elaboração, a partir do diálogo fraterno, né, do atendimento fraterno, quando a pessoa busca na casa, a porta de entrada é o diálogo fraterno. Ela vai buscar, está com um problema ali, e o dialogador, ele é o encaminhador para os trabalhos que há na casa, fluidoterapia, evangelização, estudo, desobsessão, enfim, grupo de apoio. Isso funciona muito bem. Diz ele também que os recursos da terapêutica espírita, a problemática da dependência química, deve ter em mente o princípio preconizado por Kardec de que todo constrangimento espiritual é constituído de 2 fatores. O primeiro, endógeno, né? Esses termos são da medicina. Eu já falei que o Rubinho era doutor, né? E endógeno estaria relacionado com o componente intrínseco do próprio espírito, ou seja, do estado de desarmonia interna, quando ele vem, né, de uma encarnação onde se vinculou ao uso de substâncias, retorna ao plano físico com as suas dificuldades internas. Por isso nós vamos ver famílias com 2 filhos, por exemplo, e em que um vai buscar a dependência química e o outro não vai por esse caminho. A mesma genética, o mesmo conteúdo moral dos pais, e daqui a um pouco um vai para um lado e o outro para o outro, por causa da seu comprometimento espiritual anterior. E outra questão é o exógeno, né, que daí estaria relacionado com as influências maléficas de espíritos desencarnados. Também vingativos, aproveitadores que, além de agredirem com seus fluidos deletérios, intensificam ainda mais os nossos desajustes. Cabe à casa espírita, então, eles dizem lá, através do conhecimento da doutrina espírita, da reforma íntima, satisfazer essa necessidade. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, né, que eu compreendo que há uma influenciação sobre mim, eu começo a modificar meus pensamentos, começo a modificar meu comportamento, e daí como é que eu vou dizer para o meu irmãozinho que eu não vou mais no bar? Ele vai lá em casa, bate todo dia. Vamos para o bar? Vamos. Vamos para o bar? Hoje eu não vou. No outro dia eles vão convidar para ir no bar? Hoje eu não vou. Aí chega na terceira, quarta vez, o irmãozinho diz, não adianta nada, porque o cara não vai mais para o bar. Vou bater na outra porta. Então, a partir dessa mudança de comportamento,
não existe mais o assédio, o vínculo, né, com o espírito que estava ali, submisso à influência da entidade perniciosa, digamos assim. Então, conscientizar sobre essas questões, auxiliar o indivíduo a localizar seus erros sem acusação, ajudando a arrepender-se deles, para que o indivíduo, através da boa vontade, honestidade e humildade, soerga-se como espírito imortal criado por Deus para ser feliz. Todos nós fomos criados para ser felizes. E quando nós estamos envoltos com o uso dessa substância, qualquer que seja, a gente sabe que está em desalinho com a justiça divina. Então é importante que a gente perceba isso. Outro conteúdo importantíssimo, né, elaborado nesse projeto, a eficácia da prece. Né? Quando eu me reúno com a família, a gente trabalha 3 princípios por semana, por mês, e numa quarta terça-feira a gente orienta como fazer o evangelho no lar. Numa outra terça-feira a gente fala sobre uma substância, mas o estudo, a prática da conversa salutar em casa, do ambiente de conversação salutar, traz uma benesse para a criatura, né? Procurar se entender com o outro, procurar conversar sobre espiritualidade. Então a gente procura orientar as pessoas para que criem esse momento, né, de mudança de comportamento em casa também, buscando a evangelização com aqueles com quem a gente convive. Ensinar ao recuperando a técnica da abstinência de viver um dia por vez. Muitas vezes a gente acha que tem que mudar agora de uma vez por todas, né? Mas a nossa transformação, a nossa mudança íntima, ela não acontece da noite para o dia. Ela é gradual. Até hoje eu estava, antes de chegar aqui, estava relembrando esqueci, não esqueci, mas vou agradecer agora este momento, essa data tão especial de estar aqui, né? E tem uma mensagem de Jesus, ainda na cruz, que ele olha para o ladrão ao seu lado, o bom ladrão que chamam, né? E o ladrão está meio assim, apavorado com a situação, ele diz: não se preocupa, porque hoje, logo após, nós nos reencontraremos no paraíso. O que é isso? Será que o ladrão simplesmente vai, a partir do momento de reconhecimento do Cristo que estava ali ao seu lado, identificando ele como o benfeitor da humanidade, estava redimido dos seus pecados? Não, evidentemente não. Mas a partir do momento que ele o reconheceu e se colocou à disposição para segui-lo, para praticá-lo em sua jornada, ele já recebe o apoio, recebe a influência espiritual para que esteja no paraíso em termos, né? Mas ele já sabe que vai ser auxiliado, que o bom pastor, o amigo, né, mestre Jesus de todas as horas, vai auxiliar. Então, a partir desse desejo, como eu disse, quando a gente levanta a mão e pede ajuda, a espiritualidade já está nos auxiliando, já está concedendo oportunidades de renovação íntima, né? Muitas vezes a gente nem percebe, porque a gente ainda está fixo, né, na nossa individualidade, mas se a gente chegar no final da tarde e ver as melhoras que a gente tem recebido, o amparo que a gente tem sido transmitido a nós, a gente vai ver o quanto está sendo auxiliado. Por isso eu digo mais uma vez a importância desse primeiro passo, de buscar ajuda, de entender que é uma doença grave, progressiva, mas que tem recursos de auxílio. E para isso, para que a gente não se demore muito também, já está passando do meu horário, né? Um tema que eu me empolgo às vezes e quero ir muito além. Eu queria deixar uma lembrança de um amigo nosso, que é o fundador deste grupo, com um versinho, né, que ele costumava fazer. E ele dizia assim: quanta família sofrida, quanto jovem se destrói, as drogas ceifando a vida, é uma verdade que dói.
E a gente percebe isso no dia a dia. A gente tem algum tempo já de grupo, isso é muito forte, né? Mas também a gente sabe que no dia de hoje tem pessoas vestidas de palhaço num hospital procurando alegrar os doentes. Tem outros comprando cocaína. Essa mudança de comportamento, de planeta que a gente quer, começa pela nossa disposição, por aquilo que a gente vai buscar. E ele completa assim: droga, início fascinante, parece um céu de ventura. O final alucinante é um inferno de amargura. Pratique o bem, ore e peça por teus irmãos em vigília, porque a paz do mundo começa em nós, no lar, na família. Um forte abraço e um agradecimento todo especial ao irmão que me convidou pela segunda vez, e hoje eu tive a oportunidade de estar aqui, que possam retornar então aos seus lares com muita paz. Muito obrigado pela oportunidade.